Voltamos ao vivo, esse já é o segundo bloco aqui do programa Saúde Master pela TV Master, uma interação única a nível mundial, porque aqui podemos dizer com exatidão, salvamos vidas através da informação. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, e há muito tempo que eu já queria ter a meu lado a perita criminal conhecida nacionalmente, Amanda Mello. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no Saúde Master. Ô, Fábio, muito obrigada. Obrigada pelo convite e obrigada pelas palavras, né? Meu coração se enche de alegria ouvindo isso. Amanda, eu sei que a senhora já é especialista em falar ao público e eu ficava observando justamente os seus inúmeros cursos, dicas, a sua interação maravilhosa na internet com o seu público. E eu ficava pensando em casa. Eu durmo muito pouco, viu, doutor? Eu ficava pensando, como é que eu vou associar um tema, mas eu tenho que trazer a Amanda? Aí eu comecei a pensar. Aí fui nos relatórios da OMS e tudo. Aí está lá muito claro e é muito fácil de associar. Criminalidade, um problema de saúde pública. Não é isso, Amanda? Exatamente, Fábio. Um problema que a gente grita muito e usa as redes sociais, que é uma ferramenta importantíssima para isso, né? Eu sou perita, me apresentando para quem está em casa, eu sou perita da Polícia Civil aqui da Paraíba. Meu concurso é o penúltimo, agora a gente está tendo outro, meu concurso é o de 2008. E quando eu entrei na polícia, Fábio, eu digo que eu saí de uma bolha que eu nem sabia que eu vivia nela. Por que isso? Porque quando a gente começa a trabalhar com um trabalho assim, a gente passa a ver uma realidade nua e crua que nossos olhos não eram acostumados. E mal sabia que existia. A gente acha que conhece a miséria, a gente acha que a conhece passando de carro e vendo pessoas em vulnerabilidade, mas isso está muito longe de ser a verdadeira miséria. Se aquilo já lhe espanta, imagina quando você vê a real que eu presenciei, que eu presencio, né? Agora eu estou afastada, mas eu presencio enquanto estou trabalhando. Se você acha que conhece a violência porque assiste os telejornais, porque vê os noticiários, eu lhe digo, a violência é muito maior, porque nem tudo é noticiado, até pela quantidade. Então, eu saí dessa bolha, eu passei a ver uma criminalidade real, uma violência de perto. E isso me fez continuar ainda mais esse trabalho, não só como perita, mas como professora, como palestrante, rodando esse Brasil, fazendo esse alerta e alertando principalmente os jovens, porque é através dele que a gente modifica, Fábio. Doutora Amanda Mello, eu vejo outra coisa aqui interessante. Doutora, eu poderia marcar aqui uns 30 programas com a senhora, porque eu estava olhando aqui na formação, no geral. A gente vê aqui a área da farmácia, da genética, que é motivo, inclusive, aqui do tema básico do nosso programa, que vamos falar daqui a pouquinho também, e da biologia molecular, além de ser advogada. Quer dizer, é uma formação extraordinária, não é, Amanda? Ô, Fábio, obrigada pelo extraordinário, mas o estudo sempre me moveu. Eu aprendi com meu pai desde cedo que o estudo transformaria a minha vida, porque foi o estudo que transformou a vida do meu pai. Meu pai veio lá do sertão da Paraíba, passando fome, e através do estudo conseguiu dar dignidade para a nova família que compôs, e eu segui o mesmo caminho. Então, eu sempre trilhei esse caminho para a minha vida. E aí eu fiz 2 graduações, eu fiz 2 especializações e eu fiz um mestrado. Quando eu fiz a minha primeira especialização, que foi a que você está falando, genética e biologia molecular, eu fiz já visando o cargo de perita e dizendo assim, eu quero solucionar crimes através do DNA, porque o DNA revolucionou as investigações, né? O DNA passou a ser utilizado pela primeira vez numa investigação criminal no ano de 89. É muito recente, Fábio, mas a quantidade de casos abertos, reabertos e solucionados com essa ferramenta é incrível. E quando eu comecei a estudar, que eu me formei em farmácia, eu disse, eu vou fazer um concurso para perita, eu vou passar e eu vou solucionar casos com a tecnologia do DNA. Me formei em farmácia, fiz a especialização em genética e biologia molecular pela Universidade de Pernambuco, passei no concurso,
mas nunca atuei no laboratório de DNA, a verdade é essa. Porém, coleto material nas cenas de crime que eu atuo em locais de crime, atendendo locais que tiveram uma morte violenta. E aí eu coleto material e mando para o laboratório de DNA. Então, a minha contribuição com o DNA está sendo dada do mesmo jeito. Doutor, eu acho sensacional, estou vibrando aqui porque eu sei a profundidade que iremos chegar nessa entrevista de hoje. Vai marcar na TV brasileira. Eu queria que vocês colocassem, por favor, agradecendo ao Alisson, ao Carlos, o primeiro tópico aí. Inclusive a doutora já citou, apenas vamos nos aprofundar. Pode colocar aí o primeiro tema, eu acho que trata do DNA, o Carlos já pode na dinâmica aí colocar. Identificação criminal por DNA, até motivo, como eu falei aqui, do nosso cenário e motivo de muitas pesquisas e muitos estudos. E vem a minha pergunta, doutora, atenção. Doutora, quando eu observo a senhora através das redes sociais, eu já penso em Hollywood, aquelas coisas, aqueles filmes policiais. Agora, deixa eu perguntar, a realidade da nossa querida Paraíba em relação à identificação de um possível criminoso pelo DNA. E aí, doutora? Vamos lá. Quando a gente fala em laboratório de DNA forense, o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, ele ocupa uma posição de destaque no Brasil. O nosso laboratório é bastante conceituado. Qual o problema da gente não solucionar mais casos através dele? Falta de investimento, falta de estrutura. A gente já seleciona muito, a gente já é referência no Brasil. Mas a gente poderia fazer muito mais, Fábio. Se a gente tivesse investimento e estrutura. Às vezes falta insumos, falta material para a gente realizar esse tipo de exame. Porém, quando está tudo funcionando, está tudo redondinho, é incrível. Só para você ter uma noção, apenas no ano de 2021, tivemos 123 matches. Matches é quando a gente consegue relacionar o DNA de uma pessoa a um local de crime em que ele foi coletado. 123. Isso é um número muito bom. Pode ser melhor? Pode, mas a gente já tem que vibrar pelo que a gente tem, tá? Então, a gente já teve isso dizendo assim, ó, esse DNA aqui, ele também fez parte dessa cena aqui, fez parte dessa cena, fez parte dessa cena. O fantástico no DNA é a gente não se limitar a um único local, a um único delito. A gente pode somar. Como? Eu coletei esse DNA nessa cena de crime, eu joguei no que a gente chama de bancos de dados de DNA, ele faz uma pesquisa pelo aquele DNA e pode dizer assim, esse DNA também esteve no local de crime tal, no local de crime tal, e a gente soma mais de um delito àquele mesmo autor. Isso é fantástico. Sensacional. Doutora Amanda Mello, estou remetendo meus pensamentos aqui a um certo passado. Doutora, eu milito muito, eu sou apaixonado pela tecnologia, dei 27 anos aulas de física, informática e robótica, e uma palestra que eu assisti do maior hacker do mundo. Hoje ele só trabalha para o bem, que é o Mirtnick. Hoje ele faz a segurança de corporações bancárias pelo mundo inteiro, dá palestra, tem livros editados, e eu estive ao lado dessa celebridade. A gente aprende, pelo menos o Mirtnick disse o seguinte, que não há segurança absoluta. Aí vem a minha colocação, também não existe crime perfeito? Não. Falo com toda a propriedade do mundo, não existe crime perfeito. O que existe é uma investigação insuficiente ou mal feita. E aí, quando eu falo em investigação, eu falo de todas as partes dela, né? Não só do trabalho da Polícia Científica, mas de todo o contexto, seja de Polícia Civil ou Federal. E quando eu falo, não existe crime perfeito, o que existe é uma investigação mal feita, eu não quero falar de profissionais que não realizam o seu trabalho, porque a gente pode ter vários fatores contribuindo para essa afirmativa, como, novamente, a falta de estrutura. Se você não tem estrutura para trabalhar, você não pode conseguir dar uma resposta que a sociedade pede. Falta de efetivo, se você não tem pessoas suficientes trabalhando naquele órgão, você acaba também não dando uma resposta, porque a nossa casuística, e quando eu falo nossa, eu não me refiro apenas à Paraíba, ao Brasil. É um país violento, é um país de grandes números de criminalidade e de
pessoal insuficiente para responder aquilo. Então, se eu tenho um número menor de pessoas do que aquele da criminalidade real, eu não vou conseguir dar uma resposta. Então, falta de estrutura como, Amanda? Equipamentos, né? Se você me perguntar, vocês fazem tudo aquilo que o CSI faz na TV? Podemos fazer, não fazemos porque falta material, porque falta investimento em tecnologia. Então, crime perfeito não há, mas existe investigação mal feita, insuficiente, por vários desses motivos que eu falei. Doutora Amanda Mello, olha o nosso tema aí, está aparecendo aí o código QR, se quiser perguntar, basta apontar a câmera do seu celular. Criminalidade, um problema grave de saúde pública. Isso é um fato? Sim, é um fato. Hoje, a criminalidade, e aí vem junto a violência contra a mulher, que está os acidentes que acontecem nesse contexto também, criminosos, eles são problemas de saúde pública, porque se a pessoa não vai virar a vítima fatal e chegar ao ML, ela vai ser atendida por um hospital público, vai passar pela rede pública, vai passar pelo SUS, e isso a gente tem que inserir devidamente no contexto de uma saúde pública. Então, o problema da criminalidade, ele é muito maior do que o que a gente pensa. Doutora Amanda Mello, são muitos os crimes, ou a maioria, que não chegam na elucidação, não chegam, vamos dizer, na prisão, na sua conclusão. Pergunto, no nosso Brasil, na nossa Paraíba, isso terá jeito algum dia, ou terão que nascer muitas e muitas Amandas? Obrigada. Não só Amandas, mas Paulo, José, Marias, pessoas comprometidas a realizar um trabalho e mudar essa realidade. Mas para que a gente possa fazer, a gente como braço da Polícia Civil, braço da Polícia Federal, a gente é só uma formiguinha no meio desse processo. A gente precisa ter governantes que estejam comprometidos com esse tipo de causa, porque para isso requer investimentos, requer comprometimento financeiro, dotação orçamentária. O problema da criminalidade do Brasil hoje não se resolve unicamente, Fábio, de forma ostensiva, com arma em punho, nem com viaturas das mais revolucionárias, das mais novas. A gente resolve hoje criminalidade com tecnologia, com inteligência. Isso custa caro. E a gente não tem, Fábio, no Congresso Nacional, na estrutura política do nosso governo brasileiro, uma secretaria, por exemplo, de ciências forenses. Ciências forenses são as ciências em favor da justiça. É a aplicação da ciência para a solução de crimes. A gente não tem. Então, como é que a gente quer combater uma criminalidade que hoje a gente precisa se antecipar a ela, e isso é feito através de tecnologia, isso é feito através de inteligência, se eu não tenho nem ao menos uma pasta que discuta a importância disso? Então, a gente precisa, para mudar essa realidade, ter Amanda, José e Paulo, mas a gente precisa também ter governos que se comprometam a encarar ciências forenses como algo sério e algo necessário. Doutora Amanda, muitas perguntas aqui chegando a todo momento, uma coisa realmente assim incrível, assustadora, mas muito compensadora. Doutora, nessa sua relação, e já que se falou em armamentos, não vamos entrar em questões políticas, obviamente, mas a senhora é a favor que a população, de forma legal, segundo a lei, possa portar uma arma? Eu acho que tudo que a gente faz de forma estudada, pensada e principalmente discutida, vendo todas as consequências para aquilo, a gente pode chegar no entendimento positivo, inclusive para isso. O problema é achar que tem que se armar a população, porque armar a população é a solução. A gente não pode ter como solução para a criminalidade a população armada. A gente precisa pensar como solução para a criminalidade uma polícia eficiente, valorizada, porque é ela que vai cumprir seu papel. Do mesmo jeito, um judiciário forte, um Ministério Público forte. Então, quando eu digo que armar a população é solução para o problema da criminalidade, eu já começo errando, porque isso é muito grave. Eu preciso trazer como solução uma estrutura de combate para isso. E a estrutura é por meio de polícias, por meio de Ministério Público, por meio de Judiciário e também por meio da Defensoria Pública. Então, assim,
Armamento como forma de solução, eu não concordo. Eu não concordo. Agora, vamos estudar a população ter acesso à arma de fogo por motivos tais. E isso muito bem pensado, isso muito bem estudado, é outra coisa. Arma é coisa muito séria. Para se você portar uma arma de fogo, você tem que ter um preparo psicológico, físico e técnico para isso. Então, tem muita coisa envolvida. Eu unicamente armar uma população sem fazer com que ela passe por todo esse preparo é até perigoso e eu posso levar ao aumento dos índices de mortes, inclusive por arma de fogo. Então, por exemplo, eu estava vendo, Fábio, um vídeo de uma menina que estava brincando com a arma do pai. Aí, veja, a gente ainda tem que trabalhar muito isso, as armas serem bem guardadas, as pessoas terem esse tipo de consciência. E o que a gente mais vê são crianças que pegaram a arma do pai, do tio que estava dentro de casa. E a menininha brincando com a arma, ela bota na cabeça e ela dá um tiro. O tiro passa de raspão. Mas ali já faz um alerta. A menina o tempo todo no vídeo estava com o dedo no gatilho. Uma pessoa que passa por um treinamento sabe que em momento nenhum ela pode botar o dedo no gatilho de uma arma, se não for para atirar. Mas aí, se você arma uma população de toda forma, sem o devido preparo, ela vai andar com o dedo no gatilho. E acidentes assim, com final fatal, eles vão acontecer. Então, entendam, é uma discussão muito ampla para você unicamente chegar e dizer eu sou a favor, eu sou contra. A gente precisa discutir mais isso. E se isso partir do pressuposto que é a solução para a criminalidade, a gente já está fazendo errado. Doutora Amanda Mello, eu estou vibrando tanto, deixei até o computador aqui cair, mas é emoção, é vibração. Doutora, eu tenho um projeto de antes da pandemia e eu criei 4 aplicativos voltados à denúncia. E quando eu vi a causa, a bandeira, vamos dizer, que a senhora também defende com muita ênfase, a causa da mulher, eu tenho um aplicativo que é o SOS Mulher Brasil. Já há quase 4 anos as pessoas baixam de forma gratuita, denunciam violência com alguns cliques, e isso cai direto em Brasília. Eu fui chamado a Brasília pelo Ministério antes da pandemia. Estive lá e eu verifiquei uma coisa que eu vou repassar agora para a senhora e tenho certeza que a senhora vai dar a dimensão necessária ao que eu vou falar. Quando a ministra parece que agora ela é candidata, a ministra Damares chegou para mim e disse: Fábio, você chegou com a solução pronta. O que é que você quer do ministério? Eu disse: eu quero levar pelo lado educacional, que é o que eu sei fazer, e quero também conhecer o trâmite da denúncia de uma pessoa que entra no aplicativo que eu criei. A partir do momento que ele faz uma denúncia, a denúncia chega e como ela é tratada. A ministra chegou para mim e disse: Fábio, você vai conhecer isso. Você tem que assinar um contrato de confidencialidade, que eu assinei. E eu passei um dia inteiro lá em Brasília, dentro do chamado Disque 100, que é o mesmo lugar do Disque 180. Doutora, é um negócio incrível. As pessoas não têm, eu vou ter que ser sincero, ninguém sabe a dimensão que seja 1% do que é essa violência. Quando eu passei um dia no 180 em Brasília, eles até me perguntaram: Fábio, quer olhar algumas coisas? Porque você tem que ter até um preparo psicológico e emocional. E lá eu vi tráfico de órgãos humanos, uma coisa absurda. Aí vem a minha pergunta: doutora, como iremos mudar? A escola está fazendo o seu papel, as pessoas estão contribuindo nesse sentido. E aí, Amanda? Eu até me arrepiei com a sua fala, porque bate com o que eu estava falando no início. Quando eu entrei na polícia, eu saí de uma bolha que eu nem sabia que eu vivia. E aí, quando você me fala, Fábio, que quando eu cheguei lá, você chegou em Brasília, você viu uma realidade que você ainda não tinha visto, que as pessoas não têm noção da dimensão, é justamente isso que eu falo. É justamente isso. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente fala de uma dor que, por mais que você conheça, Fábio, você sentiu essa angústia, apenas uma mulher sabe o que realmente é. Então, a gente precisa, primeiramente, ter mais mulheres discutindo isso e passando essa dor e passando essa verdade.
A gente tem 53% da população brasileira sendo mulher, mas a gente só tem 15% legislando. Então, como é que a gente faz leis que atingem diretamente a dor de uma mulher e elas não são discutidas por mulheres? Você deve ter visto o caso agora, que voltou à mídia por causa do documentário, o caso da Daniela Pérez. Sim, sim. A Daniela Pérez foi assassinada. Quando ela foi assassinada, o crime de homicídio ainda não era enquadrado como crime hediondo. O crime de homicídio qualificado não era ainda enquadrado como crime hediondo no Brasil. E isso traz uma série de consequências processuais penais. E foi uma mulher que foi assassinada, e foi uma mulher que lutou para uma mudança no Código Penal e no Código de Processo Penal. Uma mulher que era mãe da Daniela, mas que primeiramente era mulher, que sabia a dor de ser uma mulher. E ela recolheu, quando não tinha ainda a virtualização, ela recolheu mais de 1 milhão de assinaturas e conseguiu transformar em hediondo o crime de homicídio qualificado. Então, é uma realidade dura, que obviamente precisa ser combatida, mas que vai demorar um pouco, mas que a gente precisa urgentemente discutir isso de forma mais aprofundada. E a gente não precisa, Fábio, discutir isso só com mulheres. As mulheres sabem. A gente precisa discutir com homens. Então, tá bom da gente fazer campanha para mulheres, de mulheres denunciem. A gente deve continuar com essas campanhas. Mas a gente precisa começar também a educar homens. A gente precisa falar com homens sobre isso. A gente precisa falar com meninos, com adolescentes que vivem, presenciam muitas vezes essa realidade dentro de casa e acabam achando que isso é natural. A gente precisa de educação. Então, entenda, é um processo macro, ele não é micro. Eu não posso discutir isso num cenário fechado, mas num cenário aberto. Doutora Amanda Mello, sensacional, estou aqui pensando, vou ter que perguntar. Doutora, esses casos de traumas e lesões dentro do nosso tópico, que a partir da violência chegam nos hospitais, há de se ter um olhar naquela chegada, o olhar de médicos, de enfermeiros que fazem o pronto e o primeiro atendimento. E vem agora a minha pergunta: será que muitos casos, ou alguns casos que chegam de violência real nos hospitais, não podem estar sendo tratados como algo natural? E aí? Pode. Os médicos têm o dever ético e moral de fazer essa denúncia à Polícia Civil quando eles estão diante de casos suspeitos, né, de uma agressão, de uma violência desse tipo, do mesmo jeito de um estupro. A denúncia é feita à Polícia Civil, essa vítima é encaminhada até o ML para passar por um exame de corpo de delito. O que acontece muitas vezes é que as mulheres nem chegam ao hospital. Elas ficam em casa, elas se curam lá com aquela dor, se curam e depois passam novamente por isso. Né? Ou então depois chega a um resultado fatal. O que eu noto que a gente precisa aumentar nas estruturas dos hospitais é o olhar diferenciado no tratar a vítima. E isso a gente faz por meio de psicólogos, por meio de assistência social, que muitas vezes são negligenciados em hospital, ou que a gente tem um efetivo muito baixo também para isso. Então, a gente precisa acolher essa mulher que lá chega. O médico, ele está ali num papel que ele cumpre, mas muitas vezes num papel de frieza. E uma vítima desse tipo precisa de acolhimento, precisa de um carinho, para se sentir confortável, inclusive para falar sobre isso, para denunciar e para ter coragem de gritar. Então, eu tive recentemente no Centro de Mulheres, na cidade de Bahia, Caminho da Esperança. É um centro que trabalha com mulheres vítimas de agressão. A gente precisa ampliar esses centros. A gente precisa ter mais atitudes como essa, para que essas mulheres se sintam acolhidas, se sintam encorajadas a sair desse quadro. Então, a gente tem muitos casos subnotificados, mas a gente, novamente, precisa olhar isso com um olhar macro. Não apenas ter médicos que estão lá fazendo a denúncia, mas tendo psicólogos que acolham, assistência social que façam mesmo, e centro de acolhida de mulheres. A gente precisa disso, a gente precisa dar o conforto que essas mulheres precisam para sair dessa situação. Doutora Amanda Mello, doutora, a senhora geralmente está diante de cenas de crime, né, condições de óbito, né, situações tristes, tensas, delicadas.
como é que a senhora trabalha o seu psicológico? Fica direto em psicólogos? Como é que funciona? Excelente pergunta, Fábio. Acho que é uma curiosidade de muitas pessoas. Como eu falei, eu sou perita atuante de local de crime de cenas violentas, né? Não que os demais setores não vivam com essa violência, a gente tem setores que atendem, né, vítimas de estupro que não resultaram em morte, eu atendo as que resultam em morte. Então, primeiramente, eu falo, para você ter um trabalho desse, você precisa dizer, esse é o trabalho da minha vida. Você precisa partir desse pressuposto, porque senão você realmente enlouquece e você não aguenta. Então, primeiro, eu sempre sonhei com esse cargo. Ser perita era o meu sonho de criança, hoje eu digo que eu vivo um sonho realizado. Eu gosto da ciência a favor do crime, de utilizar a ciência como uma ferramenta no combate à criminalidade. Então, isso torna o meu trabalho, se eu posso falar assim, mas falando entre aspas, um pouco mais leve. Mas eu não tenho como dizer que aquilo não me choca, que aquilo não me afeta. Eu assisto presencialmente o pior lado do ser humano. Então, eu tenho pesadelos à noite, sendo bem sincera. Eu tenho dias que eu estou muito introspectiva, e não necessariamente é um dia que eu saí do meu plantão. Eu posso estar há 3 dias sem um plantão. De repente, eu me fecho no meu mundo e eu sei que isso é um resultado de tanto abuso psicológico por cenas violentas que eu presencio. Então, eu faço terapia, e eu acho que todo policial ele precisa de terapia, só que terapia é caro. E o bolso do policial não aguenta, aí você pode me perguntar, mas a Secretaria de Segurança Pública não dá um serviço de acompanhamento psicológico? Dá, mas é um serviço que é insuficiente. São poucos psicólogos para uma corporação gigantesca. E aí é onde a gente vê policiais que estão em depressão, policiais que estão cometendo suicídio, policiais que estão pedindo exoneração por não aguentar a função. E a gente precisa de um olhar cuidadoso para isso também, porque nem todo policial consegue, a maioria não consegue pagar um acompanhamento psicológico. Até um esclarecimento para o nosso grande público, estão chegando muitas perguntas, lógico, outras que estão fora da pauta, as pessoas estão perguntando muito, doutora, aquele crime, por que não foi elucidado? Enfim, o tema é muito amplo, mas eu vou pegar esse gancho para atender algumas pessoas aqui, deixa eu pensar. Doutora, quando a senhora detecta concretamente os vestígios de um crime e vê que lá na frente a justiça absolveu, qual é o sentimento? Não tem como ser diferente, a não ser indignação, mas o pessoal que está em casa pode não saber, eu vou dar uma informação importante. O juiz, ele não está condicionado ao laudo. Sabia, Fábio? Por mais que a prova pericial seja uma prova científica, uma prova imparcial, o nosso Código de Processo Penal fala assim, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Isso significa dizer que se ele quiser julgar de forma contrária ao laudo, ele pode, mas ele obviamente tem que justificar por que ele o fez. Fora isso, crimes dolosos contra a vida são julgados não por um juiz, são julgados por um tribunal de júri, por pessoas da sociedade que são escolhidas para aquilo. Essas pessoas, elas não têm a obrigação de ter o conhecimento técnico, elas são leigas. E muitas vezes elas acabam também não acompanhando o trabalho científico e julgando de forma contrária a ele. Então, claro, isso revolta, mas é um reflexo do nosso sistema processual, né? Eu já vivi também situações de estar atuando como perita e ver que a investigação ela estava subvalorizando aquele caso. E aí eu tenho um caso específico, que eu não vou citar o nome dele, porque ele corre em segredo de justiça, mas eu tive um caso que eu trabalhei, que eu via que a investigação dele estava sendo subvalorizada, e eu fui, meti minha cara e fui contra o sistema. Meti minha cara na TV e fui lá. Eu não vou dar tantos detalhes, senão as pessoas vão identificar. Mas eu botei minha cara e eu consegui reverter a investigação e chegar à conclusão desse fato. Sabe o resultado disso? Pois não, doutora. Eu fui para a Corregedoria de Polícia. Tá vendo? É uma coisa... É isso que acontece. Então, aquele lance meu do Tropa de Elite, sabe? O sistema é tracinhos. A gente tenta lutar por essa justiça,
muitas vezes a gente tem que ir contra o sistema para ela e o policial é punido com uma corregedoria de polícia. Doutora, por isso que eu estou torcendo, sinceramente, o público sabe disso, de coração que a senhora chegue em Brasília, viu? Amém. Porque aí a gente muita coisa será mudada. Doutora, eu estou vendo aqui, a senhora está com uma equipe muito grande. Eu gosto sempre que se coloque, ou seja, que se diga o nome dessas pessoas que lhe acompanham aqui, estão fazendo registro, é uma coisa maravilhosa, estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo, mas assim, o meu trabalho ele não é unitário, né? Ele não é individual. Eu sempre tenho pessoas que estão comigo lutando pelas coisas que eu acredito. Então, eu tenho uma equipe que luta comigo, vou falar pela Amanda CSI, não pela Amanda Mello, e também junto com a Amanda Mello, mas as pessoas me conhecem mais como a CSI. Então, eu tenho uma equipe que eu chamo a Equipe CSI. É uma equipe que comunga dos mesmos valores que o meu, e é formado pelo Abidiel, que está ali fazendo imagens, é formado pela Mari, que faz toda a assessoria, é formado pela Elaine, que também está por trás da assessoria, e por uns que estão na antessala ali, pelo Jeff, pelo Zé Carlos, pelo Bertrand, pelo Lucas, que faz toda a parte de edição desse material e que a gente consegue expor para vocês nas nossas redes sociais, o amanda.csi. Doutora Amanda, doutora, eu gosto muito de assistir seriados e filmes policiais, eu gosto de ação. E, doutora, deixa eu perguntar uma curiosidade, viu, doutora? Quando eu vejo um fato assim, um acidente, um crime, eu gosto de chegar junto, eu gosto de olhar. Quando a senhora era pequena, já era dessa maneira, a senhora queria ver lá a cena do crime, e aí, doutora? Foi engraçado, ninguém nunca me perguntou isso não, mas é até engraçado que hoje eu combato tantos curiosos que estão na cena de... Porque atrapalha, né? Atrapalha. Mas é incrível a espetacularização da cena de crime, as pessoas têm uma curiosidade enorme por aquilo, porque elas veem TV, elas veem filmes, né? E quando eu era criança, eu queria ver também tudo. Ô, Fábio, a minha equipe sabe disso, mas quando eu era criança, eu brincava de esquartejar minhas bonecas para investigar o crime. Doutora, sensacional. Eu tirava a perna, a cabeça. Olha, minhas bonecas eram tudo desmembrada. Mas, graças a Deus, Fábio, o meu prazer não estava em esquartejar. Graças a Deus. O meu prazer vinha depois de investigar aquele crime. Então, eu botava as bonecas para investigar os crimes. Então, doutora, eu era desse jeito. Doutora, eu acho que essa informação do esquartejamento foi inédita na TV brasileira, não foi? Na TV foi. Só os meus... Sensacional, doutora. Quem está ligando agora, sintonizando essa história do esquartejamento, né, das minhas bonecas. Doutora, e eu noto muito, eu digo até em relação a meus sobrinhos, às minhas sobrinhas, como a criança gosta quando a pessoa conta história de terror. Parece que a maioria, até a Turma da Mônica agora parece que tem um desenhozinho animado ligado com o terror, né? O meu hobby preferido era ler gibi. Era ler gibi quando eu era criança. Eu sempre buscava gibis que investigavam crimes. Só que meu pai não comprava aqueles mais violentos, mas ele dizia porque os violentos eram de meninos. Entendi. Eu ouvia isso. Então, ele só comprava para mim os gibis da Turma da Mônica. E, na minha época, a Turma da Mônica ainda não investigava crimes. Achei fantástico ouvir isso, porque agora eu já vou atrás do gibi da Turma da Mônica investigando crimes. Sensacional, eu adoro. Vamos ver o próximo tópico que vai aparecer nessa entrevista sensacional, empolgante, de grande utilidade pública. Todos estão vendo também o lado da seriedade. Isso tudo impacta diretamente, fortemente, gravemente na saúde pública. Portanto, vamos ver o próximo tópico. Diz assim: vestígios biológicos na cena do crime. Doutora, deixa eu dizer aqui uma coisa, não sei se eu vou falar alguma besteira, mas eu procuro me policiar muito nesses 3 anos aqui, seguindo toda uma ética. Às vezes eu noto, quando há um crime, isso na minha observação na televisão. Aí eu já vejo o que é natural, é um momento trágico, a família ali mexendo, tirando, sei lá, o pano que está ali por cima e mexe. Isso tudo pode ser um fator complicador na investigação dos vestígios. E aí, doutora? E muito, a falta de preservação da cena de crime é um dos fatores que mais comprometem a elucidação de um crime. A população não faz ideia do quanto ela, tendo essa curiosidade, como atrapalha. Eu sei, gente, é curioso mesmo.
Mas se você tem essa curiosidade, se mantenha distante da cena, para que você não a contamine. Quando eu falo contaminar, você não deixe os seus vestígios biológicos lá, você não tire vestígios importantes dessa cena. Para você entender, vestígios é tudo aquilo que pode estar relacionado a um crime. Então, eu chego no ambiente, eu vejo esse panfleto, eu não sei, a vítima pode ter tocado nela, ou o agressor pode ter tocado nela, um projétil de arma de fogo, uma faca, um sangue. Aí, a curiosidade das pessoas. Chega lá, chega perto do cadáver. Tem umas manchinhas de sangue ali perto, a pessoa pisa. Pronto, acabou com minha mancha de sangue. E a mancha de sangue, Fábio, é um vestígio biológico importante porque ela traz muitas informações para o perito. Você sabe que a gente tem pós-graduações unicamente sobre manchas de sangue, né? Porque elas falam muito. A mancha de sangue fala sobre o tempo que aconteceu aquela morte, fala sobre a posição que a vítima estava antes de morrer, fala se a vítima andou, se a vítima correu, fala a inclinação que a vítima estava ao momento que recebeu o golpe, seja ou a perfuração por um projétil de arma de fogo. Então, tem muitas informações que uma mancha de sangue... Eu já consegui, num caso... fazer cair por terra a alegação do suspeito de que era uma legítima defesa, que ele entrou em luta corporal com a vítima e a arma disparou. E, através da leitura de manchas de sangue, eu consegui dizer que não havia luta corporal, que o tiro foi dado a mais de 1 metro de distância. Então, não estava em luta corporal. Só que aí a população chega nessa manchinha e pisa nela. Já tirou a morfologia dela, o desenho dela, e eu não consigo mais fazer essa leitura. Às vezes você está com um solado, um sapato com um solado grosso, que você pisa na cena, você pisou num projétil, e o projétil enganchou no seu solado. E você foi para casa, só que aquele projétil vai me dizer qual foi a arma do crime. Então, assim, a população muitas vezes não tem noção do quanto ela atrapalha quando tem a curiosidade de uma cena de crime. Doutora Amanda Mello, estou me lembrando de outra coisa, vou puxar aqui, eu creio que vai ser inédito o que eu vou falar. Doutora, eu assisti um seriado na Netflix de um autista que, quando ele chegava numa cena de crime, ele percebia fatores que ninguém percebia, que a polícia, por exemplo, não conseguia perceber. Aí eu pergunto, quando foi que a senhora, talvez antes de ser policial, percebeu numa cena algo que ninguém nunca viu? E aí, doutora? Vamos lá. Presencialmente, eu nunca tinha ido a uma cena de crime sem estar nomeada, né? Só via pela TV. Então, tinha coisa que eu via pela TV que eu dizia assim, mas isso está estranho. Mas isso eu acho que não é bem assim. E teve um caso que eu tinha 14 anos quando ele surgiu, que é um caso emblemático para o trabalho da investigação forense, o trabalho da perícia, que é um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Chama caso O.J. Simpson. O O.J. Simpson era um jogador de futebol americano muito famoso, tipo o nosso Neymar. E ele estava sendo acusado de ter assassinado 2 pessoas. Uma dessas pessoas era a sua ex-mulher, a Nicole Brown. E esse caso tomou uma repercussão absurda no mundo. Então, era na época das bancas de revista, então toda a revista tinha capa do O.J. Simpson na TV, e eu lembro que eu estudei muito esse caso com 14 anos, então eu olhava as coisas e dizia, isso aqui está meio estranho para mim, isso aqui eu acho que não é assim. E foi o caso O.J. Simpson, um dos casos que me disse assim, eu quero ser perita na vida. Doutora, o que mais está chegando aqui são elogios, logicamente, e muita gente perguntando, eu quero ser igual a Amanda, o que é que eu faço? Por onde eu começo? E aí, doutora? Oh, que coisa linda, eu acho isso o máximo. O meu trabalho nas redes sociais com a Amanda CSI começou primeiramente para divulgar a perícia, mas depois eu vi o quanto eu estava influenciando jovens a estudarem, a lutarem por uma profissão, e eu fico muito feliz quando eu escuto coisas assim. Vamos lá, para ser perito é necessário concurso público. Então, você está representando o Estado na investigação criminal. Então, você precisa passar por um concurso público. Não há que se falar em cargo de confiança ou nomeação, é concurso público. A área de perícia é uma área multidisciplinar. A gente faz exame de tudo, de um fio desencapado a uma chacina. Então, por conta disso, todo e qualquer curso de nível superior é aceito para você fazer esse concurso. Mas nos editais costumam exigir graduações específicas porque há necessidade daquele concurso. O que é que eu digo a você? Quer ser perito? Primeiro você tem que ter um nível superior. Depois você tem que ver editais anteriores do concurso que você quer fazer para saber quais são as graduações que mais aquele estado está
pedindo, tá? Então, se forma em um curso de nível superior e depois vai estudar para fazer o concurso. Doutora Amanda Mello, doutora, outra colocação única. Se eu nomeasse a senhora agora diretora de uma instituição de ensino, o que a senhora faria ou que iria transmitir, pedir para que os professores, os educadores colocassem, sabendo que ali estão crianças e adolescentes, para que possamos, no seio do lar, no seio da sociedade, diminuir essa violência que se torna um caso de saúde pública. E agora, Amanda, diretora de uma escola particular ou pública. E aí, doutora? Primeira coisa, a gente tem que sentir a realidade daquele que vai ser essencial na tratativa com o aluno, que é o professor. Se eu não tenho professores motivados, eu não vou conseguir fazer isso. É o professor que está ali, frente a frente com o aluno. Se ele não estiver motivado para fazer aquele trabalho, ele vai ignorar realidades que ele presencia. Um professor motivado, um professor valorizado, ele vai tratar diferente aquela profissão. Então, primeiro ponto, eu tinha que ver isso. Qual a realidade desse professor? Por que ele não está motivado em sala de aula? É uma realidade econômica? É uma realidade pessoal? Vamos tentar solucionar isso. Segundo ponto, esse professor ele tem que ter um elo, uma afinidade com o aluno. Porque se o aluno está passando por problemas, se o aluno está passando por alguma dificuldade, ele não vai reagir bem à sala de aula. E aí a gente vai ter um aumento nas faltas, a gente vai ter um aumento na agressividade dentro de sala de aula, e aí a gente vê brigas entre colegas, brigas com o professor, que são muito noticiados. A gente vai ter um índice de evasão escolar muito alto, né? Então, se eu não trato, primeiramente, professor e depois o aluno, e faço eles caminharem juntos nesse processo, eu não tenho como chegar e dizer assim, agora vamos combater a criminalidade. Eu tenho que fazer isso depois. E depois disso, de eu ter professores motivados, alunos que também estão motivados a estarem ali, a gente tem que tratar a cabecinha deles. Porque muitas vezes esse aluno, ele vem de um contexto familiar de agressão. Então, como é que eu posso falar de agressão se ele vai voltar para casa e ele não pode compartilhar aquilo em sala de aula? Ele está vivendo tudo aquilo novamente. Então, eu tenho que ter um aumento de psicólogos, um aumento de agentes sociais dentro dessa escola, para poder, aí sim, a gente começar a discutir criminalidade dentro da escola. Doutora Amanda Mello, os níveis de criminalidade parece que tem caído um pouquinho, mas a violência contra a mulher parece-me que tem crescido. Aonde estamos tanto errando? Vamos lá. Primeiro, a gente está errando acerca de números. A gente não tem marcadores unificados nesse país. Você sabia? A gente tem, cada estado faz a sua marcação de casos de acordo com critérios próprios. Então, muitas vezes, você vê assim, índice de homicídio em São Paulo é menor que o da Paraíba. Quais são os índices que estão sendo levados em consideração? Por exemplo, o Rio de Janeiro não compatibiliza mortes em confronto policial na taxa de homicídios. Interessante. Imagina, então são critérios próprios. A gente precisa unificar isso no Brasil para que a gente tenha um real número da criminalidade nesse país e comparativo entre os estados. Então, se a gente não unifica, a gente não vai conseguir ver isso. Segundo ponto, dentro do estado agora, a gente também precisa ter critérios robustos, firmes, coerentes e verdadeiros. Muitas vezes a gente tem índices que são mascarados, e aí a gente tem a falsa impressão que ele está sendo reduzido. Tá? Eu fiz essa pergunta, não sabe, doutora, porque é lógico, estamos num momento político e quase todo mundo a gente vê na televisão, eu defendo a mulher, eu defendo a criança. Doutora, sinceramente, o pouco que eu conheço através dos aplicativos, até incentivo demais as pessoas, repito, eu estive lá, doutora, são 600 mulheres bilíngues, 600, que se revezam 24 horas de domingo a domingo, atendendo variadas denúncias contra mulheres, contra crianças, contra idosos. Portanto, eu sempre tenho dito aqui, desde o primeiro programa, até no projeto social, que obviamente eu registrei, nós salvamos vidas. A importância, vale a pena, tem que denunciar. É isso mesmo, Amanda? É isso mesmo, mas eu preciso encorajar essa mulher a denunciar.
Eu preciso. E para isso eu tenho que dar um aparato a ela, para que ela se sinta protegida, para que ela se sinta confortável. A gente tem as delegacias da mulher em funcionamento aqui na Paraíba, porém a gente tem que ver se as acolhidas estão sendo de acordo com a necessidade. A gente tem psicólogos nessas delegacias, a gente tem serviço social nessa delegacia, a gente tem delegados com formação em gênero para tentar fazer essa acolhida. Então, é um assunto muito mais amplo que a gente precisa olhar. Quando você me fala em política e me fala assim, muita gente defende a bandeira da mulher, o que é que eu falo para quem está em casa? Veja a história dessa pessoa, porque é muito simples chegar agora, nos 30 dias de campanha, e falar, eu defendo isso, eu defendo aquilo, eu defendo aquilo. Mas quando você vai olhar a trajetória daquela pessoa, ela nunca defendeu nada disso. Então, é muito fácil levantar bandeiras das quais eu nunca fiz parte. É fácil. Difícil é você carregar na sua trajetória bandeiras durante todo esse tempo e continuar lutando por elas. E é isso que eu estou fazendo. A bandeira da mulher, eu carrego de berço. E eu me envolvo, eu estou em causas sobre a mulher há muito tempo na minha trajetória, mesmo antes de pensar em entrar em política. Eu carrego a bandeira da polícia há 7 anos na minha vida, porque eu sou polícia e eu sei o que a gente passa. Eu carrego a bandeira da educação porque é o meu berço. Eu vim de dentro de universidade pública. A minha vida se fez em cerca da educação. E hoje a gente vive num país que cortou 83% de verbas das universidades públicas. Eu defendo a bandeira da ciência e da tecnologia porque eu sou cientista desde os meus 19 anos de idade, desenvolvendo pesquisa científica na Universidade Federal da Paraíba, e hoje desenvolvendo pesquisa dentro do Instituto de Polícia Científica da Paraíba. E hoje eu brigo por uma bancada de ciência no Congresso. Então, é muito fácil você trazer bandeiras para esse momento que nunca fizeram parte da sua trajetória. Eu falo para você, olha a trajetória da pessoa que você quer apoiar, sabe? Amanda, quer dizer que você não tem bandeiras novas? Eu devo ter bandeiras novas, mas para isso eu preciso conhecê-las, que é o que eu estou fazendo, me reunindo com pessoas para conhecer bandeiras novas. Doutora Amanda Mello, doutora, vou ser sincero mais uma vez, se eu tivesse tempo aqui, se dissesse agora, por exemplo, o nosso presidente aqui do Sistema Master de Comunicação dissesse, Fábio, você tem mais 5 horas, não faltariam assuntos, a senhora é altamente inteligente, uma pessoa encantadora e está aí, espero que obtenha sucesso. A senhora está tentando um cargo aí federal para defender tudo isso, não só que a senhora acredita, mas que a senhora exerce na plenitude há muito tempo. Portanto, aqui eu quero agradecer imensamente e as palavras finais da senhora. Eu que agradeço, Fábio. Uma honra estar aqui. E já que a gente precisa de ter mais 5 horas, vamos transformar em mais programas. Me chame mais que eu venho. Não, vou chamar. Com o maior prazer, porque falar sobre a mulher, falar sobre a violência, falar sobre a perícia é algo que não faz parte de mim, mas que tem que fazer parte da sociedade. Então, conto comigo para voltar mais vezes e muito obrigada. E eu falo a vocês, apoiem candidatos que realmente condizem com os valores que vocês carregam. Veja a trajetória desse candidato. Então, eu convido você a ver a minha trajetória. Você me encontra no amanda.csi, amanda.csi. É o meu Instagram. Lá você desce nas postagens e você vai ver que todas essas bandeiras fazem parte da minha trajetória. É um campo novo para mim, é desafiador. Mas eu sou forte, eu sou corajosa. E eu não arrego não, viu, Fábio? Eu vou me embora e eu encaro essa luta. Eu meti minha cara para defender a polícia, eu meti minha cara para defender a perícia, eu enfrentei muitos desgastes ao longo da minha trajetória, mas eu nunca recuei por isso. E é por causa de mulheres que não recuaram, que hoje a filha de vocês e a filha de vocês que está aí em casa acreditam que podem ser o que quiserem. Então, eu estou aqui levantando uma bandeira para trazer outros jovens e dizer assim, lutem pelo que vocês acreditam. Isso aqui não é pela Amanda CSI, é por várias Amandas, Marias, Milenas, Patrícias que estão aí. E também é por Josés, Robertos, Paulos, que precisam de representação. E é por isso que eu luto. Doutora Amanda Mello, muito obrigado, foi um prazer. Daqui estamos encerrando mais uma edição única, exclusiva. Já comece aí a compartilhar. Sensacional, estou saindo mais contente ainda. Teremos outros programas. Acompanhe a grade sensacional aqui do Saúde Master e também dos vários programas que compõem o Sistema Master de Comunicação. Fiquem com Deus, até as próximas edições. Já estou indo estudar, porque
os próximos programas eu já tenho que pensar. Até mais.